paz de Deus, que a paz de Deus esteja no coração de todos vocês. Estamos aqui para abordar mais um tema que talvez vocês não saibam, né? Onde estava Jesus durante os 3 dias entre a sua morte e ressurreição? Vamos ver o que a Bíblia nos fala a respeito disso. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 19, afirma: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito Santo, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. A expressão pelos espíritos, no verso 18, tem exatamente a mesma construção da expressão na carne. Então parece aqui melhor relacionar a palavra espírito à mesma esfera da palavra carne. A carne e o espírito são a carne e o espírito de Cristo. A expressão vivificar pelo espírito demonstra isto, que o ato de levar sobre si o pecado e a morte causou a separação de seu espírito humano do Pai. Mateus capítulo 27, versículo 46. O contraste é entre a carne e espírito, como em Mateus 27, 41 e Romanos versículo 1, capítulo 1, versículo 3 ao 4. E não entre a carne de Cristo e o Espírito Santo, quando a expiação de Cristo pelo pecado se completou, seu Espírito Santo retornou à aliança que havia sido quebrada. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 22, descreve em um elo necessário entre o sofrimento de Cristo, verso 18, a sua glorificação, verso 22. Somente Pedro, na informação, especifica sobre o que aconteceu entre estes dois eventos. A palavra pregou, no verso 19, não é a palavra costumeiramente usada no Novo Testamento para descrever a pregação do Evangelho. Literalmente significa anunciar uma mensagem. Jesus sofreu e morreu na cruz, seu corpo executado. O seu espírito morreu quando ele foi feito pecador, mas seu espírito foi vivificado e ele entregou ao Pai. De acordo com Pedro, em algum momento entre a sua morte e a ressurreição, Jesus fez uma proclamação especial aos espíritos em prisão. Para começar, Pedro se referiu às pessoas como alma e não espírito. No Novo Testamento, a palavra espírito é usada para descrever anjos ou demônios, não seres humanos. E o verso 22 parece confirmar este significado. Até disso, nenhum lugar na Bíblia nos diz que Jesus visitou o inferno. Atos, capítulo 2, versículo 31. Diz que ele, o Senhor Jesus, foi ao Hades. Edição Almeida, revista e atualizada. Mas Hades não é inferno. O Hades tem na edição Almeida atualizada, mas o Hades não é o inferno. A palavra Hades se refere à esfera dos mortos, um lugar temporário onde eles aguardam a ressurreição. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, na versão de língua inglesa, NASB, New American Standard Bible, a New International Version, em português, Nova Versão Internacional, temos a clara distinção entre os dois lugares. Inferno é o lugar permanente e definitivo do julgamento para os perdidos. Hades é um lugar temporário, mas é quente que nem inferno. Nosso Senhor rendeu
seu espírito ao Pai. Morreu em algum momento entre a morte e a ressurreição, visitou a esfera dos mortos, que é o Hades, onde ele proclamou uma mensagem aos seres espirituais, provavelmente anjos caídos. Veja em Judas, capítulo 1, versículo 6, que de alguma forma tinha relação com o período anterior ao dilúvio, no tempo de Noé. O verso 20 esclarece esta questão. Pedro não diz o que ele proclamou a este espírito encarcerados, mas não poderia ser uma mensagem de redenção, uma vez que anjos não podem ser salvos. Hebreus capítulo 2, versículo 16, provavelmente foi uma declaração de vitória sobre Satanás e sua potestade. Capítulo 1 Pedro capítulo 3, versículo 22, Colossenses capítulo 2, versículo 15 e Efésios capítulo 4, versículo 8 ao 10 parece também indicar que Cristo foi ao paraíso. Lucas capítulo 16, versículo 20, capítulo 23, versículo 43, e levou ao céu todos aqueles que tinham nele crido antes de sua morte. A passagem não dá grande detalhes sobre o que ocorreu, mas a maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que é isto que significa: levou o cativo ao cativeiro. Tudo isto para dizer que a Bíblia não é totalmente clara sobre o que exatamente Cristo fez durante os 3 dias. Entre sua morte e ressurreição, entretanto, aos que parece, ele estava pregando a vitória sobre os anjos caídos, os descrentes. O que podemos saber ao certo é que Jesus não estava dando às pessoas uma segunda chance para a salvação. A Bíblia nos diz que vamos enfrentar julgamento depois da morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Não há uma segunda chance, não há nenhuma resposta definitivamente clara para o que Jesus estava fazendo durante o período entre sua morte e ressurreição. Talvez seja este um dos mistérios que vamos entender uma vez que cheguemos à glória. É isso que a Bíblia diz a respeito de onde estava Jesus durante os 3 dias entre a sua morte e a ressurreição. Que a paz de Deus esteja com vocês e que Deus abençoe a cada um de vocês. Curta, se inscreva se puder. Deus abençoe.